Johnny falou que a Yumi disse que concorda, tá? Se ele quiser compartilhar ou não, né? Oi, Johnny, tá ouvindo? Eu me referia sobre um material em PDF ou qualquer outro material que possa estar auxiliando a gente aí. Porque online é interessante. Não, sim, a gente vai disponibilizar. Eu também disse. Eu já até comentei com alguns alunos aí na faculdade, já comentei, eu fiz um primeiro semestre de farmácia na faculdade, e você como coordenador, eu posso já mencionar diretamente a você, que geralmente a gente não tem esse tempo de falar, mas como estamos nessa plataforma aqui, sobre material. Às vezes, por exemplo, falta muitas vezes um pouco dessa coordenação de material, porque às vezes a gente se perde um pouco no que tem de material das aulas. Não existe uma organização de material específica. Aí a gente só fica no prático, o que o professor fala, ou tipo, igual a gente está fazendo online, e aí se a gente não fizer alguma anotação, tu já fica perdido no que tem. Gente. Porque assim, ó, quando a gente fez o primeiro semestre, eu até hoje... Assim, porque, rapidinho, Johnny, deixa eu te... Falou tão rápido que engasgou, né? Não, você foi falar aí, eu parei. Johnny, deixa eu te falar. No caso do direito, tá? Foi como eu expliquei para vocês semestre passado. A praxe é não... E assim, isso é qualquer faculdade de direito. É a gente não disponibilizar a apostila, que a gente disponibiliza. O direito tem uma metodologia diferente. Tem outros materiais. Né? Oi? O direito tem uma metodologia diferente das exatas, né? De outros. Diferente das exatas. O que a gente vai buscar fazer por uma situação excepcional é procurar disponibilizar o máximo possível de materiais de apoio, dentre eles resumos que os professores utilizem para a sua aula, tá? Mas, assim, no geral, qualquer curso de direito que você vá, não tem apostila. A apostila é coisa de cursinho, tá bom? Então, assim, o que a gente vai fazer excepcionalmente é uma ferramenta de apoio para que vocês possam se guiar, conhecer, né? Assim, ter algumas anotações, tá? Porque a gente não está tendo a aula de forma presencial. Mas, como eu te disse, isso é uma situação, assim, é uma emergência. Então, nessa situação, a gente tem que fazer algumas concessões, né? Se você for ver lá no portal, já tem, por exemplo, um texto de apoio sobre a Marcha 100, né? Que vai ser tema de algumas das aulas que a gente vai tratar aqui lá na frente. Aí já é um texto, assim, não é o livro todo, mas seriam alguns comentários à teoria dele. Isso já é uma ajuda e tanto, né? Levando em consideração que os 3 livros devem dar umas páginas juntas. Sim, sim. Entende? Então, assim, realmente o método do direito é diferente. E, gente, tem que ter leitura, tem que ter exegese, tem que ter tudo isso, não tem jeito, tá? É uma coisa que é esperado que o aluno faça. E assim, não é só, e vocês podem ver, olha, o corpo docente se formou cada um numa faculdade, né? E todas essas faculdades, o que a gente sempre fala para vocês? Não, uma apostilada é só um cursinho, na faculdade não tem. Né? O aluno é que vai montar o material dele, na verdade, com as suas anotações, os seus rabiscos no Vadmec. O meu tá intacto ainda. Pois é. E começar a dar uma riscadinha, né? Já começou a ver a teoria geral do processo. Então, talvez seja interessante começar a dar uma lida na primeira parte do CPC. Gente, vamos começar hoje, bora? Bora lá. Vamos, que a gente já conversou muito, já são 9. César, como é que eu posso te ajudar mais? Eu já não sei mais o que fazer. Vai ficar gravado lá no YouTube.
Se você perder algum trecho, você dá uma olhadinha lá, porque realmente, assim, a internet já foi um milagre eu fazer ela voltar ainda hoje, para poder colocar as. Mas isso que o César está falando é verdade, gente. Por favor, desliga o áudio, tá? O áudio não, o microfone, É tá? Que verdade. no caso é a Leida e o Jônio. Então, Leida, eu vou ter que te Peraí, que eu silenciar, Leida. Peraí, que eu Não me Pronto. Pronto, eu silenciei a Leida, tá? Mas você tem como acionar. Na hora de se quiser acionar, fica à vontade. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o Estado liberal, tá bom? Só abrir aqui o PIB de vocês rapidinho, tá? O que que a gente viu na aula passada? A gente teve uma aula sobre o absolutismo, né? Como que o absolutismo ele se relaciona com toda essa, enfim, esse encadeamento lógico de ideias que a gente está fazendo aqui no nosso curso de ciência política, tá? Lembrando mais uma vez que o liberalismo ele seria, portanto, o principal inimigo, tá? Do Estado monárquico, tá? O absolutismo, portanto, ele seria o oposto de um Estado liberal, tá? Eu não sei se eu cheguei, eu não me lembro, na verdade, comecei a comentar com vocês, né? Mas, assim, a gênese do Estado liberal vai ser justamente na Inglaterra, né, durante a Revolução Gloriosa, a gente vai ter como uma das principais figuras o John Locke, né, que o Leandro brilhantemente encarnou, tá? E Locke vai ser o pai do liberalismo político, tá certo? Então, basicamente, o liberalismo ele nasce no seção, só que ele vai se consolidar na França, tá? E também com a Revolução Americana. Então, a gente vai ter três tipos de liberalismo, tá? Nesse momento, nesses 3 séculos aí, né? 2 séculos e meio que a gente vai ter esses acontecimentos. E o mais interessante, a gente vai ter a extinção, tá? Da Idade Moderna, o fim, tá certo? Da monarquia absoluta, e a gente vai ter, então, a consolidação do Estado liberal, tá? Só que nesse momento a gente não tem de promoção do capitalismo, tá certo? Enquanto o meio, vamos dizer assim, enfim, a forma econômica como as pessoas elas vão se organizar em sociedade, tá? Na verdade, o capitalismo ele nasce também na Inglaterra, principalmente impulsionado pela criação das máquinas a vapor, né? Ignorem este animal que está atrás de mim, tá certo? E principalmente, gente, vocês têm que entender que o liberalismo e o capitalismo eles vão andar de mãos dadas e a gente precisa entender por quê, tá? Isso vai ficar muito mais claro na nossa aula sobre Adam Smith, tá bom? O liberalismo político, tá? Porque existe o liberalismo no âmbito da moral, que seria basicamente você pode fazer qualquer coisa desde que você não esteja ofendendo a integridade, a vida ou a propriedade de outras pessoas, tá? Existe o liberalismo político, né? Que seria basicamente a ideia de que o Estado ele tem que dar condições mínimas para que o indivíduo ele possa viver, se desenvolver e produzir em sociedade. Então, o Estado ele se ocupa basicamente da segurança, das leis e de fazer infraestrutura. E infraestrutura principalmente, tá? Para que a gente possa vai ser o
enfim, a forma de se pensar a economia onde suas necessidades, tá bom? Então, a gente tem o liberalismo, na verdade, nesses três prismas. Lara, você já tentou utilizar, tá utilizando fone de ouvido? Ou não? Porque realmente a internet está. Ajuda-me a localizar o material. Não estou olhando agora e não localizei. Rosana, outra coisa, gente, o Orinaldo está falando uma coisa que é verdade. Se vocês desligarem todas as câmeras, vocês vão conseguir ter um rendimento melhor, tá? Rosana, você pode dar uma olhadinha lá naquela parte onde está materiais de curso. Eu acho que é o nome da aba, tá? Aí você pode dar uma olhadinha lá, porque lá tem os materiais, tá bom? Bem, continuando aqui, então, quando a gente fala, então, da gênese desse Estado liberal, o que é preciso que vocês compreendam, tá? É que ele vai nascer, portanto, no seio da Revolução Inglesa, principalmente em função das ideias de John Locke, tá? Então, quando a gente fala do Estado liberal, a gente está falando, primeiramente, de John Locke, tá? Das ideias dele. Mas quais seriam as características de um Estado liberal, pessoal? Tá certo? Um Estado liberal, ele vai se diferenciar do Estado monárquico por N motivos. Vamos lá elencar os principais, tá? Eu acho que o primeiro ponto, vocês podem ver aqui, né, que teve uma destruição da minha cortina, tá? O primeiro ponto é que no Estado liberal você não tem mais a hereditariedade do governante. Então, o governante, ele não é mais o rei. Na verdade, o modelo, né, parlamentar, onde eu tenho um monarca, mas quem realmente ocupa o papel de governança é o primeiro-ministro, tá? Ou premier, como vocês queiram chamar, tá certo? Então, isso é uma conquista liberal, por quê? Porque significa agora que, teoricamente, qualquer um do povo pode ser governante, tá? Basta a gente se lembrar, no caso do Brasil, a gente já teve, enfim, N figuras que conseguiram chegar ao poder, dentre elas o Lula, o amor da vida do Dates, né, Dates? Que, enfim, era um operário, né, e se tornou uma figura política muito proeminente dentro dos sindicatos e chegou à presidência da República, tá? Então, isso seria o melhor exemplo de ascensão social, ou um dos melhores exemplos de ascensão social dentro de uma sociedade liberal, a possibilidade de qualquer pessoa do povo poder chegar ao poder através de um processo democrático, e isso também reflete o ideal de igualdade, apesar de que a gente sabe que, no fundo, essa igualdade ela não é tão homogênea assim, né? Existem uns mais iguais do que os outros, né? Se é que vocês me entendem, tá? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, gente, que eu acho que vale a pena mencionar é a possibilidade de mobilidade social. Por que que isso é tão importante dentro do Estado liberal, tá? Se a gente para pensar, a Europa vem de uma tradição feudal, tá? Esquece Brasil, esquece Ásia, esquece tudo isso. A gente está falando de Europa, de mundo ocidental, né? Da gênese desse mundo que a gente entende como ocidental. Então, a Europa ela vai vir de uma tradição medieval. E no medievo, você tinha a característica de que não existia ascensão social. Tá? Se você nascesse camponês, você morria camponês. Se você nascia
nobre, você morria nobre. Não importava se você era o melhor camponês de todos, você iria ser um camponês, pronto e acabou, tá? Não ia se ter essa questão da mobilidade social, de pessoas mudando de posição dentro da sociedade. E aí, vocês precisam lembrar também que a França, pré-revolucionária, ela vai ser um local, tá? Onde as pessoas elas ainda vão estar vivendo num sistema praticamente feudal, tá certo? Então, a França vai ser um país rural, antes da Revolução. A gente vai ter uma nobreza extremamente ostentação, vamos dizer assim, que gosta de ostentar o máximo possível, utilizando os impostos, utilizando o dinheiro do povo. A gente vai ter um clero que vai ter uma função muito definida de influenciar o Estado como um todo, tá certo? E a gente vai ter pequenos burgueses que, em algum momento, eles vão olhar para essa situação e vão dizer, vem cá, a gente produz, a gente tem meios para produzir e a gente não tem influência política praticamente nenhuma, tá? Enquanto que vocês que são nobres é porque deram a sorte de nascer com título de nobreza, tá? Então, assim, isso, gente, é uma das principais conquistas do Estado liberal. O Estado liberal é muito criticado, né, como um todo. Mas pensem vocês, por exemplo, se o Wesley tivesse nascido na Europa feudal como camponês, com 3 anos de idade, ele já ia estar de um lado para o outro segurando ripinha de madeira para ajudar os pais, tá? Na lavoura. Aí, vamos lá, a expectativa média de vida de um camponês é o quê? 30 anos? Com 3 anos, ele já cumpriu 10% da vida dele, ele já começa a ajudar na lavoura, trabalhando desde pequeno. Pois é, dias de luta, dias de glória, tá? Aí, lá para os 13, 14 anos, quando o Wesley ele já tá mocinho na metade da vida, ele casa. E tu cresceu. Ô, Leandro, mas tu é demais. Pelo menos ele faria alguma coisa diferente de hoje. Eu não vou nem começar a entrar nessas discussões de vocês, tá? Aí o Wesley casa com a Lara. Tu achou que eu ia te deixar em paz essa aula, né, Lara? Oh, meu Deus. Pois é, o Wesley casou com a Lara. A Lara, coitada camponesa, quando ela não tá parindo, ela tá trabalhando na lavoura. Espirrou, pariu mais uma criança, tá? E aí, o auge. E aí, o sonho dele, oh meu Deus, um belo dia, com 30 aninhos de idade, Clara e Wesley morrem. O que eles fizeram a vida inteira, gente? Eles só plantaram. Eles só plantaram repolho, alface, cebola e tomate. Não, não tinha. E isso é um fato, gente. As pessoas elas tinham muitos filhos porque a mortalidade era muito alta. Então, assim, imagina que já tinha a igreja dizendo que não podia ter nenhum método contraceptivo, né? A mortalidade era altíssima. Você tinha. Isso quando a mulher não morria no parto, tá? Então, assim, a atividade do camponês era o quê? Além de sofrer? Era plantar e se reproduzir, tá? É isso. Ponto. Aí agora vamos para a nobreza. O que a nobreza fazia? A nobreza ainda tinha um pouquinho mais de expectativa de vida, vai lá até 50 anos, tá? Vou pegar aqui o Diego como exemplo. Diego nasce um nobre, tá? Ele é dono de um feudo. E aí, o que ele vai fazer da vida dele? Ele vai cuidar do feudo, tá? Só que, para pensar que o dono do feudo, né, o nobre que era a pessoa que tinha, né, o domínio dessa propriedade, o conforto para eles era, no máximo, o que uma pessoa de classe média hoje no Brasil tem. O que é a classe média hoje no Brasil? É a galera que ganha 3 mil, 4 mil reais. Tá? Porque 5 mil reais
Até em histórias fictícias eu sofro. Para de reclamar, Lara. Só chora miséria, tá? O que é a classe média brasileira? É isso, gente. É 3 mil, 4 mil reais. Sim, a expectativa de vida era baixíssima. Máximo 50 anos. Quem chegava com 50 anos estava caindo de podre já, tá? E também fazendo menino, tá? A regra é fazer menino porque a mortalidade é muito alta. Entende? Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: se a gente fosse se teletransportar, tá? Para a Idade Média, a gente estava lascado, tá certo? Porque o pobre do Wesley com a Lara iam morrer trabalhando de sol a sol e o Diego ia ter no máximo, o máximo de conforto que ele ia ter é o que hoje a classe média brasileira tem, entende? Eu já fazia morto, eu já estava morto, cheio de menino. Pois é, Wesley, não dava nem para fugir e não pagar pensão, né? Para pensar nisso. Deus o livre. Pois é, meninas. Então, a Idade Média realmente não foi um período bacana para nós mulheres, tá bom? Pois bem, o Estado liberal ele vem para mudar isso. Para dizer, olha, é o seguinte, agora, nesse momento, a gente vai ter a possibilidade de fazer algo absurda. Por quê? Porque nesse momento você vai começar a ter, né, a burguesia, ela vem justamente de você dominar um ofício que não é necessariamente um ofício rural. É de você, por exemplo, costurar a página de livro, tá? A imprensa, ela vai ser, assim, muito, muito, muito incipiente nesse momento. Mas se você parar para pensar, a gente começa também a costurar roupas, pessoas que sabem forjar objetos de metal, pessoas que sabem costurar, pessoas que sabem bordar, desenhar, pintar, tá? Vai dizer o seguinte, travou tudo. Ô, Diego, o Estado liberal vai trazer para a gente a possibilidade de ascensão social, tá? A possibilidade da gente poder se mover entre as classes sociais. Eu nasci pobre, mas eu tenho a possibilidade de um dia ser rico. Quer o melhor exemplo? Ele é o exemplo número um. Ele é assumidamente, né, ele já falou da vida dele, de que ele veio de uma família super humilde, e hoje o cara é trilhardário. E aí ele faz o quê? Ele é um comediante. Se esse cara tivesse nascido na Idade Média, a gente nunca ia, no máximo, o Whindersson Nunes, Rosana, que é o rei do YouTube aqui no Brasil. YouTube número um, tá? Ele, se ele fosse um camponês, no máximo ele ia contar piada para as alfaces ali que ele estava plantando, tá? Então, essa seria a segunda conquista do mundo liberal como um todo, tá? A terceira conquista que a gente pode apontar, tá certo? Seria a laicidade do Estado. Gente, Estado laico é melhor do que o Estado. As monarquias absolutistas, a igreja ela não vai mais ter o poder de decisão, principalmente o poder de decisão judicial, como ela tinha na Idade Média. Por quê? Porque todo o poder agora ele está concentrado nas mãos do monarca. Então, o monarca ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o gestor, tá? O Estado laico é melhor do que um Estado que não é laico. E eu vou te explicar por quê. Então, assim, quando eu falo quando eu faço essa afirmação, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que durante as monarquias absolutistas, o Estado ele vai ser fortemente influenciado pela Igreja.
o Estado ele não vai ser laico ainda, ele vai ter uma religião oficial, tá? No caso da Inglaterra vai ser o anglicanismo, por causa do rei Henrique VIII, e no caso da Europa, nesse momento, né, salvo aqueles que já passaram pela influência dos reformadores, né, enfim, da questão protestante como um todo, a gente vai ter a igreja por detrás dos panos abertamente influenciando as decisões, tá? Então, assim, a igreja, nesse momento, ela não mais vai tomar as decisões, mas ela influencia. Tá? E o que isso traz? Gente, tá travando. Eu, sinceramente, não sei mais o que é que eu faço. Eu não tenho como ficar mais próxima do molde. Entende? É por isso que a partir de agora a gente vai passar a gravar e disponibilizar para vocês os vídeos no canal. Só que hoje ainda não consigo fazer live com vocês e hoje eu ainda tinha que dar essa aula, né? Então, assim, porque como foi uma decisão que a gente tomou de ontem para hoje, eu não tive tempo de gravar nada, tá? Eu vou gravar agora no final de semana para vocês, tá bom? Mas vai tendo paciência que isso vai acabar. Vamos tocar e seguir em frente, tá? Então, a gente vai ter a igreja influenciando muito, 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 tá? Todos os aspectos da vida política das pessoas. Então, feriado santo vai ter influência da igreja, aí para toda a administração pública. Costumes, por exemplo, tá? Casamento, reconhecimento do casamento, vai acontecer com a influência da igreja, tá certo? Alguns crimes, como o crime de blasfêmia, ainda vai existir nesse período. Basta vocês se lembrarem que Portugal, quando a gente tem aquelas ordenações que vêm dos reis de Portugal, você blasfemar era crime. E isso se dá à influência da igreja. Só que, veja bem, no Estado que não é laico, sofre quem não professa essa fé. Tá? Então, assim, em países onde o Estado declaradamente ele não é laico, muitos países do Oriente Médio, a gente vê carnificinas de pessoas que têm um posicionamento religioso diferente, são impedidas dos seus direitos, não têm como assumir cargos públicos, ou então são excluídas, tá? Porque às vezes a religião é associada ao fato de ser uma minoria étnica, como é no caso do brigando entre si lá na Índia, tá? Outro exemplo, a Inglaterra, quando ela está sob o domínio da Rainha Elizabeth e ela começa a ter leis mais duras em cima da Irlanda, né, especialmente do país que hoje a gente conhece como Irlanda do Norte, ela vai começar a simplesmente proibir cargos públicos para irlandeses que são católicos, tá? Então, só aqueles irlandeses que eram anglicanos, protestantes, poderiam assumir cargos públicos. O que vocês acham disso? Vamos fazer um censo aqui na sala. Tem alguém que é católico apostólico romano? Bota aí no chat para eu ver. Vamos fazer um censo rapidinho aqui. Rosana, Luana, é... Quem mais? Vou esperar mais a resposta. Eu não praticando, tá? Você é católico, mas você não pratica. Interessante, Orinaldo. Não, Leandro também não é. Nossa, tem muito evangélico. Pensar que os evangélicos instituem agora aqui na nossa sala. E a Rosana e o Orinaldo, que são os católicos, eles me obrigaram, me levavam à força. Eu também era aquele tipo de criança que ia chorando para a igreja.
traumatizada várias vezes pela minha mãe, por causa disso, enfim, no caso. É, e aí, tá? O pessoal que é do lado evangélico, hum? Vocês acham que isso é bacana? Marisa, tu disse sim porque tu acha que é bacana ou porque tu cortou a pergunta? Tá, vamos lá. De novo, se a gente tem uma maioria protestante, né, pelo que eu entendi, evangélica na sala, e os católicos que eu consegui mapear são o Orinaldo, não sei se a Marisa respondeu sim para a minha pergunta, mas enfim, vou contabilizar ela como sendo católica, e a Rosana. E aí, os colegas que são evangélicos, a Leida também, chegam e dizem assim: olha, a gente instituiu aqui um Estado, tá? Nosso Estado, ele não é laico, ele é um Estado protestante, e a gente decidiu que os católicos e qualquer outra denominação religiosa estão proibidos de frequentar praças públicas aos domingos. O que que vocês pensam? Hum? Em crianças é errado, né? Discriminação religiosa. Aí pensem vocês que a França, né, ela vai ser o berço da laicidade, é dos Estados Unidos principalmente, né? Talvez até mais os Estados Unidos, mas enfim. E aí, qual é a situação que a gente tem? A França, pós-revolução, ela vai seguir a linha de que o Estado ele tem que ser completamente laico, tá? Mas a França pecou pelo excesso. O Estado lá ele é tão laico, mas tão laico, mas tão laico, que em locais públicos, em repartições públicas, em escolas públicas, hospitais, você não pode nem levar os símbolos da sua religião com você. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Não foi um intercâmbio longo, mas eu passei um tempinho estudando na Sorbonne, muito chique falar isso, meu Deus do céu. Passei mais de ano trabalhando para conseguir pagar esse intercâmbio, mas enfim. E aí, eu recebi uma carta dizendo que eu tinha sido admitida, mas que eu também não poderia usar, por exemplo, o crucifixo nas dependências da faculdade, eu não poderia utilizar camisa dizendo assim, sei lá, tipo, eu sou de Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não poderia utilizar véu, chador, que é aquele que deixa só os olhos da mulher de fora, burca, eu não poderia usar turbante, eu não ia poder usar nada. Mesmo que eu não estivesse fazendo culto, falando de Deus, eu não poderia usar nada relacionado à religião. Já pensou se essa moda pega no Serra Dourada? Logo no Serra Dourada, que a gente tem culto ecumênico dos cursos. Sou da marca da paz. Entende? Não ia dar certo. Mas isso é a forma que os franceses encontraram de exercer esse Estado laico, que é uma conquista que veio com o liberalismo, com a Revolução Francesa, tá, pessoal? Então, assim, lógico que o que a França faz hoje é a distorção de um princípio, tá? Eu também considero isso absurdo. É uma coisa tão absurda que tem um julgado hoje na Corte Europeia de Direitos Humanos, eu vou me lembrar o nome, tá? Não é uma retaliação da liberdade de expressão religiosa? É porque, assim, o pânico foi tão grande deles terem a influência da igreja de novo que eles passaram a adotar leis que se esquecem é que a concepção deles de laicidade é uma concepção extremamente radical, ocidentalizada e que, no final das contas, acaba respingando em quem não é católico nem protestante, em quem é muçulmano, judeu. Tem um caso da Corte Europeia de Direitos Humanos que eu não vou lembrar o nome agora,
Mas é um caso que era o seguinte, a França baixou um decreto, os sacrifícios, os holocaustos nas celebrações judaicas. Então, por exemplo, tem umas celebrações, os rituais que eles fazem, que, por exemplo, tem que abater um cordeiro, tem que abater animais para fazer. Já vou te responder, Daz. Enfim, cerimônia. E aí a França veio, proibiu, disse que era saúde pública. Só que sim, né? Quem são as religiões que fazem holocaustos? Holocausto é sacrifício, tá, gente? Basicamente são os judeus, bem, religiões de matriz afro que são bastante fortes na França, porque eles têm muitas colônias africanas, né? E, e aí? E os católicos? Estão fazendo na Bíblia católica, né? E até onde eu sei, os protestantes não fazem. A tua pergunta, tá? Como é permitido na lei, tu pode explicitar melhor para eu te responder? Pois é, toda atitude que ela é extrema, ela de fato não é boa, tá? Então, assim, essa seria uma outra característica do Estado liberal, tá? Agora, já chegando mais na reta final da nossa aula, que já vai dar 10 horas, talvez a última seja a estrutura que esse Estado vai tomar, os deveres que esse Estado vai ter para si com relação à sociedade, tá? Então, para que vocês entendam melhor, a gente começa a perceber, isso vai ficar muito claro na aula sobre Adam Smith. Então, Thais, é porque na cabeça do francês médio não é intolerância religiosa, entendeu? Porque para eles, você aparecer com um crucifixo no peito já é uma ofensa a pessoas que não professam a mesma fé. Você consegue entender? Então, assim, a justificativa deles é essa, mas né? Então, aí, por exemplo, a gente tem a Itália, que é um país que está, tipo, do lado, praticamente, e, tipo, tem um caso na mesma Corte Europeia de Direitos Humanos, onde se conversa, na verdade, se contesta o fato das escolas públicas italianas terem crucifixos nas salas. Olha só que loucura, gente. Então, assim, é tudo muito extremo, né? Se os franceses fossem os tribunais, a gente coloca aqui no Pará aquele negócio de Nossa Senhora de Nazaré, na época do Ciro, eles iriam surtar. A Leida está perguntando, isso acontece até hoje? Leida, até hoje. E principalmente depois da questão do Estado Islâmico, né, que eles estavam tendo problemas, né, na França, por causa de combatentes e tal, aí mesmo foi que explodiu o ódio, que é uma verdadeira idiotice, porque eles são um caldeirão cultural, um continente onde cada país tem uma cultura que é absurdamente diferente da outra, sabe? Você vai para a Itália, o italiano parece brasileiro, nada funciona, né? A diferença é que eles são um país mais rico e as pessoas lá são bem mais bonitas, mas enfim. Mas é um país mais rico e parece o Brasil, é tudo desorganizado. Aí você vai, por exemplo, para a Inglaterra. Gente, a Inglaterra, assim, é ridículo como as coisas funcionam. Aí você vai para, sei lá, por exemplo, para a Holanda. O holandês tem uma cabeça completamente diferente, sabe? Ele é extremamente liberal, ele não tá nem aí. O holandês, ele, nossa, ele assim, se vier um meteoro, ele vai ficar olhando, dizendo, olha só o meteoro. Aí você vai, por exemplo, para a Alemanha. O alemão, ele tem um senso de dever absurdo, e na Alemanha as pessoas são super sérias. Só que aí, da sexta-feira, cidade na Alemanha, tipo assim, a galera sai pro rolê louco e só volta segunda-feira, sabe? Então, assim, a Europa é um caldeirão cultural e até hoje acontece esse tipo de intolerância lá.
As pessoas falam muito mal dos Estados Unidos, mas a verdade é que os EUA são muito mais tolerantes religiosamente do que a Europa como um todo, tá? Essa aqui é a realidade. Por quê? Porque os Estados Unidos... Wesley, eu acho que só na parte de sair, né, amado? Os Estados Unidos são um país de imigrantes e, em parte, vai ser um país que vai nascer pelo fato de terem pessoas que fugiram por causa da intolerância religiosa. Então, assim, os Estados Unidos nem se compara em termos de tolerância religiosa, é outro nível, tá, pessoal? Mas, assim, para a gente finalizar, então, a aula de hoje, minutinhos e depois a gente tira dúvida, se alguém tiver, sobre a estrutura do Estado liberal. Quais são os deveres de um Estado liberal, tá, politicamente falando? E eu acho que isso vai ficar melhor delineado para vocês durante a aula do Adam Smith, né, que a gente vai tratar sobre ele. Pessoal, o Estado liberal, nesse momento, ele vai ser uma resposta ao Estado monárquico no sentido que a gente vai começar a cobrar menos imposto das pessoas. Por quê? Parte-se do pressuposto de que o mercado, tá? E quando eu digo mercado, eu quero dizer o capitalismo, ele vai conseguir, tudo bem, Elane, sem problemas, ele vai conseguir alocar as necessidades das pessoas de forma adequada. Então, por exemplo, se eu quero um livro, eu consigo comprar de quem produz. O Estado não precisa produzir um livro para mim, entende? Então, nesse momento, a gente vai ter uma diminuição absurda da cobrança dos impostos. Eu vou ter a cobrança de impostos para custear estruturas. Para fazer hospital? Não, a gente vai ter algumas instituições, tá? Que elas vão ser instituições semipúblicas, vamos dizer assim. Tem algumas instituições que elas são mantidas, tá? Constrangedor não poder se expressar, Linda. E vão ser instituições que vão prestar um serviço público, mas público mesmo, nesse momento, vão ser pouquíssimas coisas que a gente vai ter. O serviço público, ele vai estar muito focado na gente conseguir construir infraestrutura para fazer com que a produção do capital comece a circular. A pavimentação de ruas, de estradas, a construção de pontes, a construção de portos, eu vou ter alfândegas, eu vou ter fiscais para conseguir arrecadar esses tributos, eu vou ter, enfim, a produção também de leis que protejam a propriedade, e aí vai ser o civil brasileiro e o direito constitucional, tem uma tensão entre a função social da propriedade e a sacralização da propriedade. O que isso significa, pessoal? Durante essa era liberal, tá, que ela vai mais ou menos até o fim do século XIX, e aí a gente já começa outra mudança de paradigma para dar caminho para o estado de bem-estar social, a gente vai ter a propriedade sendo o centro da vida dessas populações. Então, pedaço de terra, dinheiro, fábrica, carro, bem, quando começar a existir o carro, né, mas enfim, carroças, postes, cavalos, tudo aquilo que você pode possuir vai ter a proteção do Estado, vai ter leis que vão proteger a propriedade, e aí o direito brasileiro ele vai se filiar a uma outra tradição, que já é uma tradição que vem com a Constituição de Weimar, a Constituição mexicana, né, dessa virada do século XIX para o século XX, que vai ser tirar essa aura sagrada da propriedade e relativizar, e dizer, olha, se o dono da propriedade não está dando uma destinação social adequada para isso, se ela está, por exemplo, com uma fazenda com trabalho escravo, ela não está cumprindo a função social, ou seja, quer gerar riqueza não só para o dono, mas para a sociedade como um todo, tá? E aí você pode ter medidas como a desapropriação.
ou apropriação de bens, né, a busca e apreensão de bens, essa questão do uso do bem, tá? Porque alguém está saindo prejudicado. Então, eu posso ter a apreensão de um bem, eu posso ter a desapropriação de um bem, tá? Isso seria uma medida que já relativiza a propriedade. Então, a propriedade nesse momento, dentro do Estado liberal, vai ser uma propriedade extremamente sacralizada, ela vai ser o centro de tudo. E o Estado, ele precisa proteger essa propriedade, tá? Além disso, o Estado também pode ficar sem uma pena, o furto, a depredação, mas percebam que são sempre os crimes patrimoniais, que nesse momento eles vão em voga, tá? Os crimes contra a arrecadação dos tributos, porque isso também influencia na cadeia produtiva, tá? Robson está traumatizado com busca e apreensão. Calma, Robson, calma. Calma que um dia sai essa decisão. Importante que o mais urgente a gente já deu jeito de resolver, tá? Tudo isso vai girar em torno, tá, da propriedade. Então, a segurança, né, dos indivíduos e a produção de como essa produção ela ser escoada, tá? Esses seriam os principais traços, então, da função administrativa do Estado liberal. E aí, o que fica de fora, gente? A educação, a saúde, a assistência social, os direitos dos trabalhadores, a cooperação internacional, tudo isso acaba ficando em segundo plano quando existe, quando tem. Outra coisa que é necessário que vocês saibam, tá? A casa do indivíduo, a vida privada do indivíduo, não vai poder ser regulada. O máximo que o Estado vai fazer é poder proteger o casamento. Tá certo? O que isso significa? Da porta da minha casa para dentro, quem manda sou eu. Quem sou eu? Macho adulto branco no comando, tá? Eu até conversei na outra. A estrutura da família burguesa, ela não é uma estrutura tão radical assim, se a gente for parar para pensar. Por quê? Porque ela ainda vai estar pautada numa lógica muito católica, tá? O que vai acontecer, a burguesia, ela vai ser muito idealista no sentido de, agora as pessoas elas vão casar por amor, porque antes, gente, casar era para juntar os do clã através da junção dos bens. Então, por exemplo, Wesley e a Lara agora, eles vão casar e a Lara vai vir para a casa do Wesley com um senhor de um dote. Então, isso vai ser incorporado enfim, no capital, no patrimônio daquela família. E assim, a gente passa pleníssimo, né? Dias de luta é dia de glória, Wesley. Eu falei que você ia ter seu momento de glória na aula de hoje. Assim, as pessoas dizem, porque as mulheres casavam sem amor aos maridos e eram obrigadas pelos pais. Meu que era o pai que conseguiu um bom casamento, porque a mulher não podia trabalhar. Então, isso era o dever do pai, era garantir que a filha tivesse uma outra família para que sustentasse ela, para que ela não morresse, né, de fome, porque a mulher não podia trabalhar. E aí, a grande revolução que os burgueses eles trouxeram, e eu vou tentar trazer uma imagem que eu não vou deixar agora, tá? Eu vou deixar lá no material de vocês no portal, mas uma imagem que ela é linda, essa imagem. É uma pintura romântica da Revolução Francesa, tá? A Revolução, as revoluções, o movimento romântico nas artes, tá? Tem muito a ver, porque tem muito daquela idealização, daquela pureza, e é uma figura linda de um revolucionário beijando uma mulher. Vocês vão ver, gente, é lindo, é lindo. Achei que eu tô
falando isso? Porque a grande revolução da burguesia foi trazer o amor para dentro do casamento. A gente não casava por amor, gente. E o amor complica tudo, essa que é a realidade. Mas o casamento burguês, ele vai ser por afinidades. Então, vamos pensar, por exemplo, no Bentinho e na Capitu, que são o maior exemplo que a gente tem na literatura brasileira de casal burguês. O Bentinho era apaixonado pela Capitu, né? E isso era o principal. Só que, assim, a mulher, nesse momento da evolução histórica, ela não vai ter muitos direitos. Ela, o máximo, assim, é que ela vai poder casar com um cara que ela gosta. Isso já era muita coisa para uma sociedade que casava pelos bens, tá? Mas, ainda assim, existiam muitas famílias que ainda faziam esse arranjo, mesmo sendo burguesas, mas o amor romântico é burguês, gente, é uma invenção burguesa, tá bom? Tá certo que Shakespeare vai falar de Romeu e Julieta, piriri, pororó, mas assim, lembra que Romeu e Julieta casaram contra a vontade dos pais, tá? O casamento, às vezes, era para liquidar a dívida. No início da aula foi dita a parte do livro que está sendo usada na aula. Sim, tem uma parte do livro do Lenny Streck que fala sobre o Estado liberal. Eu vou abrir aqui e aí eu vou só terminar meu ponto e já vou te falar, tá? Então, assim, gente, quando a gente pensa na estrutura, no casamento, na família burguesa, vai ser uma família que o Estado não vai interferir, tá? Qual é a implicação disso para a nossa vida no direito? Até hoje, o liberalismo consagrou diversos direitos que estão, inclusive, na nossa Constituição. Inviolabilidade do domicílio, liberdade de crença, liberdade de expressão, de reunião, tá? O direito a ter uma vida íntima protegida, de ter a sua honra, a sua imagem, tá? Tudo isso são direitos liberais, gente, direitos que vieram com o Estado liberal. Mas isso também trouxe uma consequência. As mulheres sofriam muitos abusos, os pais, eles exerciam um poder, e a expressão é essa, tá? O pátrio poder, é o poder do pai. Hoje, no direito de família, o correto é você falar poder familiar, porque é o pai e a mãe que vão exercer o poder, né? Mas antes, o poder era o pai dentro da família. Então, imagina que tinha pai que dizia assim, olha, se você não fizer o que eu estou te falando, você vai ser expulso de casa, entende? Então, isso é um traço muito da família burguesa. E isso só vai ser desconstruído séculos depois. Gente, foi na década de 90 que aqui no Brasil surgiu a Lei Maria da Penha. O ECA é da década de 90. Até antes disso aqui no Brasil, era criança e mulher apanhando dentro de casa direto e ninguém fazia nada. Ah, professora, mas tinha uma lei. Pois é, mas a lei era mitigada pelo costume, tá? Então, inclusive, existe aquela coisa de você matar a sua cônjuge para defender a sua honra. O cara descobria que ele tinha levado galhada na cabeça e ia lá matava. Isso era um excludente de licitude, tá? Que era concretizada no nosso Código Penal. Isso não existe mais. Por quê? Porque se tinha compreensão de que a vida particular da família era dela e ninguém metia a mão. Hoje, graças a Deus, a gente já tem órgãos de proteção às crianças, tá? A gente sente, mas existe. Como um todo, isso seria, na verdade, a origem desse problema é do Estado liberal. Professora, hoje na modernidade vejo que as mulheres são mais abusadas sexualmente que antigamente. Qual a sua opinião? Eu acho que sempre foram e não existe dizer que hoje em dia é mais, tá? Eu acho que existem formas de abuso sexual. Por exemplo, você pegar um vídeo íntimo de uma ex-namorada e divulgar. Ou então assédio no transporte público. Entende? Na Roma antiga,
como é que é o abuso sexual? O marido chega e diz, eu quero ter relação com a esposa diz, hoje eu não tô afim. Vocês sabem o que acontecia. Então, na verdade, o abuso sexual da mulher só vai acabar quando as pessoas entenderem que o corpo da mulher não é público, tá? Ai, gente, adoráveis mulheres. Amo esse filme. Amo, inclusive, eu tenho 3 irmãs e quando a gente se junta é exatamente como no filme. E, Leidinha, eu quero te dizer que eu sou a Jo March, tá? Eu sou a revoltadinha. A que entra em crise porque ela quer escrever e não consegue. Mas Adoráveis Mulheres é maravilhoso. E, inclusive, a personagem, né, da Saoirse Ronan, ela fala, olha, eu quero viver numa sociedade onde a mulher não se reduza ao casamento. Eu tenho uma cabeça, eu vou usar minha cabeça para pensar, eu não preciso casar para ser alguém, né? E também no mesmo filme a irmã dela com um professor, casar com um professor só por amor, né? Porque com dinheiro é difícil. Mas eles casam por amor, né? Então, assim, é um filme maravilhoso, eu super recomendo, tá? Para esses tempos de quarentena. É aquele filme, assim, que se você não tiver bem no dia, não, eu sou totalmente aquela revoltada lá, nossa. Inclusive, tem até uma cena que a saia dela pega fogo, isso já aconteceu comigo. É um daqueles filmes que, se você estiver mal no dia, não assiste porque você vai chorar. Mas não é porque é dramático, é porque dá muita vontade de chorar. Ainda mais agora, nesses tempos de coronavírus, que tá todo mundo separado. Aí mesmo que vocês vão chorar. Tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu vou responder agora o Matheus. Matheus, a aula de hoje, se você estiver com o livrinho aberto aí, você consegue encontrar o nosso tema bem aqui, olha. Seria o tópico 3, tá? A segunda versão do Estado moderno. American Pie. Não seria American Pie? Não? Não sei. Tópico 3, viu, Matheus? Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo certo? Tens uma dúvida? Obrigada, Rosana. Vou assistir ela novamente para pegar as partes que trabalham. Tá bom, Diego, eu prometo para vocês que as próximas aulas elas vão ser bem mais tranquilas, porque aí a gente já vai gravar tudo e aí as lives vai ser só para interagir, para dúvida, conversar. Obrigada, Daz. Vou fazer um coraçãozinho aqui, pessoal. Tô adorando, tô até interagindo, coisa que não faço no presencial, porque você é tímida, né, amor? Eu já te falei que a gente precisa perder essa timidez. Robson, ficou alguma dúvida? Tem farinha, a minha já acabou. Muito boa a aula. Olha, farinha eu não como, mas eu agradeço o elogio à aula. Eu tô, inclusive, preocupada, gente, porque eu tô comendo muito nessa quarentena, eu não tô gostando disso. Vocês viram que eu tô com bração? Olha, a professora de vocês tem esse braço gordinho. Ou pelo menos ela não deveria ter, né? Semestre passado. Tá todo, gente, eu tô malhando todo dia, mas assim. Deixa eu te falar, Diego, o material que eu consegui subir no portal foram 3 livros e mais um artigo, tá? Eu ainda vou preparar um material apostilado, assim, fazendo um geralzão. Agora, eu não estou disponibilizando nada no e-mail, tá tudo lá no portal educacional. Os vídeos é que estão no YouTube. Aí, quando vocês forem lá no YouTube, imaginem que vocês estão entrando naquele corredor da faculdade onde as turmas de direito ficam, tá? E aí o portal
É como se fosse o professor te entregando o material, tá? Vai ficar gravada. E aí, a partir. Eu vou tirar o final de semana para gravar as aulas, e aí, assim, gente, o conteúdo é o mesmo para todo mundo. O que muda é na live, tá? Então, eu vou gravar um vídeo, vou colocar nas playlists para cada assunto, e aí depois a gente interage via live, tá bom? Que aí vai ser o momento da gente discutir, tirar dúvida, de vocês trazerem as percepções de vocês, e aí vocês já estudam antes, já vê os vídeos antes, porque eu não vou disponibilizar no dia da aula, eu vou disponibilizar antes para vocês, entendeu? Espero que até segunda-feira eu já tenha conseguido colocar tudo, tá bom? Amores, muito obrigada, lavem as mãos, não saiam de casa, não se exponham, tá bom? Vamos ficar todos bem e façam exercícios físicos, leiam, assistam muitos filmes, estudem, e é isso. Beijo, amores. Tchau, tchau. Até.